Fala galera, começando então mais um bate-papo cultural com Vini Azevedo, e hoje eu tenho o prazer de receber um cara que eu não conheci ele na noite tocando e tal, a gente se conheceu quando rolou uma reunião de uma associação de músicos que foi feita em Cabo Frio. É um cara que depois eu fui conhecer o trabalho dele como músico, e é um cara, pô, fera pra caramba na MPB, o cara arrebenta mesmo, além de ser um excelente advogado. Então hoje quem eu recebo, meu querido amigo Wagner Rago. Tamo junto, cara? Vini Azevedo. Beleza, Maravilha. Meu camarada? Pô, maior prazer te receber. Bom demais e curtindo, né? E vendo você salvar a gente na nossa quarentena com as suas lives todo dia. Maravilhosa. Não, maneiro. Eu costumo dizer, minhas lives são sempre às 8 horas, né? E eu costumo dizer que eu não gosto de passar das 8 porque eu não quero entrar por cima da live das outras pessoas. Né? Mas sempre que eu falo isso, a pessoa que eu penso é você. E eu faço isso, todas as minhas lives eu faço referência a você também, todas elas. Eu sei que a sua Bom sempre demais. começa às 9 horas, eu sei que a sua sempre começa às 9, então eu falo, não quero invadir a live do resto da galera, mas eu falo o resto da galera, mas o resto da galera é você. Na verdade, a referência é você, você botou 8 horas, ninguém faz live 8 horas. É ruim. E a gente faz depois ou antes, pô. E aí, cara, tudo tranquilo, tudo na paz? Maravilha, obrigado pelo convite aí, parabéns por mais essa iniciativa, né? Não só com as suas lives, mais essa iniciativa aí de trazer esse bate-papo aí, trocar uma ideia sobre cultura, sobre... Enfim, sobre o que a gente quiser conversar. Eu costumo dizer assim, né? Tipo, a gente está criando conteúdo para tentar manter o nosso público perto da gente, né? E nada melhor do que também fazer uma intercâmbio do nosso público, né? Muita gente que não me conhece na tua rede social passa a me conhecer e vice-versa, né? Isso aí acaba sendo uma simbiose bacana, né? Afinal de contas, como já dizia Milton Nascimento e Fernando Bran, né, todo artista tem que ir onde o povo está, né? E agora o povo está tudo a gente vai de algum jeito. A gente vai de algum jeito, nem que seja pela rede, né? É muito maneiro, cara. Eu ontem até postei um texto lá no Facebook agradecendo a galera, né? Porque esse feedback instantâneo que a gente tem na live é uma mudança total do que a gente está acostumado a fazer, né? No barzinho, eu posso tocar 3, 4 músicas que o cara gosta, e quando eu toco uma que ele não gosta tanto, ele não vai levantar e ir embora, ele vai ouvir e vai continuar ali. Na live, não, o cara não gosta, ele sai fora e é um estudo muito maneiro pra gente, né? É verdade, é verdade. Eu também venho fazendo lives também, quero fazer um formato agora, quero mudar um pouco, fazer duplas de artistas, tipo Biquíni Cavadão com Capital Inicial, faço uma live de 1 hora cantando uma música de cada um, intercalando. Né? Pois é. Enfim, a gente vai se renovando, né? Vai se reinventando, vai se inventando, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o meu repertório, como já está quase esgotando os artistas que eu tenho música suficiente para tocar 1 hora inteira, né? Ontem eu já fiz um lance desse, eu fiz Pink Floyd e Nirvana, né? Então, quer dizer... Eu assisti, eu vi. Então, quer dizer, a gente vai acabar... E provavelmente, a partir da outra semana, eu vou ter que começar a fazer uma coisa mais genérica, né? Tipo, MPB... rock nacional, rock internacional, para conseguir atingir todos os públicos e acabar tocando música, por exemplo, Coldplay eu toco 4 músicas. Então, pô, mas eu quero tocar Coldplay para a galera, que a galera curte, né? Então, se eu botar rock internacional, pop rock internacional, a gente pode fazer isso. Mas vamos falar de você, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre preparo assim, umas perguntas básicas, né? E a partir daí a gente vai conversando, né? E a gente é parceiro, a gente é amigo, então o papo é até mais prático, né? Mais fácil. E a pergunta principal todo mundo acaba fazendo sempre, né? Como que você se interessou e como que você se tornou músico? O que te influenciou a isso? Foi família, foi amigo, foi disco? O que aconteceu para você entrar nessa maluquice aí? Cara, o violão, a resposta é simples. Uma mulher. O violão, ele tem um formato, né? Dizem que ele foi construído, concebido no corpo de uma mulher, né? Como se fosse o corpo de uma mulher. Há quem diga isso, tem uma história remonta a isso. Mas, quando eu digo isso, uma brincadeira de jovem, eu comecei a frequentar aqueles encontros de adolescentes com Cristo, na Igreja Católica, e me apaixonei por uma menina, só que ela era apaixonada por um cara que tocava na banda da igreja. Então, aí por aí você já deduziu, né, a história. Eu falei, não, cara,
eu preciso que ela fique apaixonada por mim, eu também preciso conquistar essa menina, fiquei loucamente apaixonado, mas ela gostava dele, mas não, eles não namoravam. E aí eu na cara de pau... Mais que esse cara aí, eu tenho que tocar mais do que esse cara aí, pô. Com certeza, no mínimo, né? Aí, só que na verdade, com 8 anos de idade, meus pais me deram um violão, um Giannini Trovador, cordas de aço, e aí eu comecei a treinar, aquelas revistinhas, o dedo sangrava, aquela coisa toda, e eu larguei o violão para lá. E aí, por conta dessa menina, na igreja eu peguei o meu violão, uma capa jeans que minha avó fez para mim, mãe do meu pai, e eu fui para a igreja olhar as pessoas fazendo o D, o E, e fingia que tocava alguma coisa, não tocava nada. E ficava em casa com aquelas... Hoje em dia, naquela época, a gente não tinha internet, e meu pai comprava, então quando podia, eu comprava aquelas revistinhas de banca de jornal, e a gente, né... Enfim, através dela, fui pegando os acordes, a base de alguma coisa. Aí entrei para a banda e comecei a tocar. E depois comecei a tocar, eu me interessei tanto pelo violão, me apaixonei tanto, que eu acho que me desapeguei, me desapaixonei da menina e não tive mais interesse na menina. A paixão pela música acabou superando a paixão pela garota. Na verdade, o tempo foi passando, fui dedicando ao violão. Isso, que senão você vai apanhar aí, né, cara? Se você falasse qualquer coisa ao contrário, eu acho que você ia tomar uma surra. É verdade. Aí foi isso, cara. O violão só entrou na minha vida. Aí começou, aí, com o instrumento vem as influências musicais, aquilo que você mais gosta, mais curte de ouvir. E aí, cara, quando eu comecei a ouvir Zé Ramalho, não teve jeito. Aí eu mergulhei de cabeça no violão. Enfim, aí se eu contar aqui vai levar um tempo contando até toda a história. Eu não cantava, não gostava de cantar. Eu fiquei curioso, né? Porque as primeiras músicas, então, que você acabou aprendendo eram músicas gospel, né? Tipo, não, acaba que gospel hoje em dia tem uma conotação mais do evangélico, mas eu acho que é gospel no sentido de religiosa, né? Sim. Então foram as primeiras... Tipo, louvado seja o meu Senhor, louvado seja... ó mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser... Oração de São Francisco de Assis. Eu tocava isso na igreja. Você sabe que a primeira banda que eu tive, a galera toda da banda tocava na igreja. E nessa época eu era um cara, sabe aqueles caras que só se vestia de preto, era cabeludão, era todo revoltado e tal. E uma vez um cara lá da igreja, não chegava a ser gótico, né, mas era bem roqueirão mesmo, aquele cara que não podia usar uma camisa vermelha, não podia usar uma camisa amarela, porque era... E uma vez os caras me chamaram para ir lá na igreja, lá, fazer um som com os caras. Cheguei a fazer uns 2 ensaios, mas aí depois eu percebi que quando eu entrava na igreja, a minha pele começava a queimar, entendeu? Começava a sair uma fumacinha assim. Aí não deu muito certo, não. Eu era muito revoltado para isso. Mas os caras até hoje, de vez em quando, eles fazem um som lá. A galera, o Japa, né, Bibito, não sei se você conhece essa galera aqui. Espero ter eles aqui conversando também comigo. Mas era uma coisa... Alex só fera, né? Só maluco bom pra caramba, né? Hoje até compartilhei um vídeo do Bibito fazendo uma linha de baixo lá. Pô, maneiríssimo, cara. Eu vi. Até sugeri ele fazer um Jamiroquai, né? Mas você considera que a tua maior influência, então, para sair dessa área da música religiosa para a música do mundo, né? Como o pessoal gosta de falar, né? Música do mundo, né? Foi o Zé Ramalho. É a tua especialidade? Não só o Zé Ramalho. Na verdade, a primeira música que eu aprendi a tocar no violão, tocar de verdade, música fora do ambiente religioso, foi o U2, cara, Where the Streets Have No Name. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar. Era música fácil, se não me engano, Lá menor com Dó, uma coisa assim, 3 ou 4 acordes, não tinha muita dificuldade, eu tocava essa música. Eu gosto de falar inglês, então curto inglês. E aí, enfim, a partir daí começa. Aí as revistinhas, já vinha de tudo um pouco, cara. Fábio, daquela época, né? Fábio Júnior, Roupa Nova, Fagner. Minha mãe gostava muito daquela música Deslizes. Até tentando... Deslizes. Pô, isso aí é... Caraca, bicho. Não sei por que insisto tanto em te querer. Deslizes. Fagner. E aí, Roberto Carlos, minha mãe é fãzaça de Roberto Carlos. Essas influências. Aí eu não conhecia algumas músicas, uma ou outra música do Zé Ramalho, mas não tinha mergulhado ainda, sabe, no universo Zé Ramalho, conhecido a discografia dele, o trabalho dele.
E aí, quando eu comecei a ouvir aquele lado B, aquelas coisas que não estão muito tocadas, cara, me apaixonei pelas letras. Zé Ramalho tem letras sensacionais. Acho que dá para entender história. Muito. Eu prezo muito por isso, música tem letra, conteúdo, essas coisas eu acho maneiro. E aí eu venho a voz, né? O Zé Ramalho foi mais uma influência também de cantar, porque até então eu não cantava. Assim, eu comecei a fazer um trabalho com o meu primo Márcio Rago, ele cantava. E então eu só tocava e ele cantava. A gente chegou a viajar para São Lourenço, em Minas Gerais, fazer show, se apresentar mesmo, tal. Uma dupla, não sertaneja. Mas era uma dupla que tocava de tudo. Era isso aí que eu ia te perguntar. Como é que passou dessa coisa de uma brincadeira, né, de luauzinho, né, que todo mundo começa a tocar no luauzinho, na praça, né, e tal. Como que passou daí para coisa mais profissional, assim, de começar a ganhar uma grana e tal? Então... Eu só posso dividir em duas fases, rapidamente. A primeira, quando eu era mais novo e morava ainda aqui no Rio de Janeiro, a gente estava tocando, se divertindo em casa, numa festa, a gente foi tocar, meu primo cantando, eu fui tocar ele cantando, aí um cara que era dono de um restaurante, chamado Mickey, famoso, não sei se ainda existe, lá em São Lourenço, Minas Gerais, tem um Circuito das Águas ali, Caxambu, Lambari. E aí ele chamou a gente, eu quero que você se apresente. Eu vou pagar tanto, vou pagar a passagem de vocês, o hotel de vocês. Eu falei, eu tinha 15 anos de idade, eu falei assim, cara, isso é sério? O cara, sério, a gente se apresentou. Eu não tinha equipamento nenhum, não tinha nada, o cara arrumou tudo lá. Meu violão não tinha nem... ele não era eletroacústico, né? Ele simplesmente, improvisar um cristal ali para plugar o violão. Assim, uma coisa bem amadora mesmo, mas uma amadora que deu dinheiro. E a gente começou a tocar, fazia cartãozinho nosso e tocava nas festinhas, nos lugares. E aí houve uma paralisação disso tudo, porque quando eu completei 20 anos de idade, eu fui para Brasília. Eu saí do Rio de Janeiro e fui morar em Brasília com meu pai. E aí, a partir dali, sem o meu primo cantando, eu me juntei com... A gente sempre, músico, se junta. Eu me juntei com outros amigos músicos e eu falei, alguém tem que cantar. Aí eu comecei a cantar e aí veio o Zé Ramalho, a influência mais forte do Zé Ramalho, porque por causa do timbre de voz, mais grave, aquela coisa, né? Então, me apeguei, juntou a fome com a vontade de comer, ou seja, eu gostava do cara, das músicas do cara, e a voz dele, minha voz encaixava mais ou menos no timbre dele. Aí eu, comecei com o Zé Ramalho e aí veio tudo aí. Pô, muito maneiro, cara. E deixa eu te perguntar, acabei não te perguntando, você é carioca? Você é carioca, é mineiro? Sou carioca. Tijucano, nasci na Tijuca, no Rio de Janeiro, em 74, dia 6 de junho de 74, carioca da gema, casca, pasta, costas. Onde de Bonfim. Tijucano, morei na Uruguai, morei na Tijuca, ali conheço tudo, adoro. Praça Sans Penha, vivia por ali, Café Palheta. Quando eu fiz a introdução aqui para te chamar, né, eu falei que eu não te conheci, quando a gente se conheceu, eu não conhecia o seu trabalho, a gente não se conhecia da noite, né? Eu nunca tinha passado num barzinho e visto você tocando e tal. A gente se conheceu naquele lance que rolou da ASONCAF, né? Que era a Associação dos Músicos de Cabo Frio, numa época que rolou um lance que ia ter uma proibição de tocar, que ia ter um horário e tal. Os músicos começaram a ficar preocupados, acabaram se juntando, né? A gente só se junta quando tá para esse tipo de coisa, quando o negócio tá ruim, né? E foi ali que eu te conheci e naquela situação, né, naquela ocasião, chamava mais atenção nas reuniões a coisa do seu lado de advogado, né? Porque eu curti muito, porque eu não tive o prazer de estudar isso, mas é uma coisa que sempre me interessou muito. Eu gosto muito de pessoas que têm assim, um pensamento mais perspicaz, tal, me atrai muito nas pessoas a inteligência, né? A forma de falar bem, de ser articulado, né? E coisa e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Onde que nesse meio tempo aí, nessa maluquice toda, entrou a parada da advocacia para você aí? Cara, primeiro a paixão que sempre tive por livros. Eu sempre gostei muito de ler. E hoje você percebe que eu sofro com a minha vista, não enxergo nada de perto, e justamente por isso. É o conhecimento, eu sempre fui muito curioso. E o direito, ele veio naturalmente, assim, apenas com instinto, uma coisa instintiva de justiça, sabe? De querer você promover, tentar... A justiça, basicamente, é a promoção da paz social, né? Acho que ninguém aqui está querendo promover a paz social sozinho, mas eu gosto de entender como a gente é regido,
por que nós somos regidos, por que existe sociedade, por que existem leis. Se não fosse assim, seríamos melhores ou não. Essa organização de um Estado, a política, a economia, eu sou muito ligado a essas coisas. Né? Então, é a curiosidade natural mesmo de adquirir conhecimento nesse sentido. O direito veio justamente por um momento, né? A gente estava com uma Constituição, em 88, eu estava com 14 anos, quando a Constituição de 88, e eu comecei a ver aquela coisa das pessoas nas ruas, aquele movimento, direta já, eu achava bacana a pessoa lutando por alguma coisa. Lógico que isso tem um viés político, mas me levou basicamente isso. Eu comecei a ver grandes nomes, figuras juristas que defenderam, fizeram uma oratória falando bem, um respeito à língua portuguesa. Eu gosto muito disso, cara. Não é nem por retórica ou eloquência, é vontade mesmo. Acho que a gente deve prezar pela nossa língua, que é complexa, é prolixa, mas é linda, cara, muito bonita. Então, eu acho que, sei lá, cara, o direito ele veio naturalmente. Uma música, debate, assim... O amor ao debate, independente da posição. Exato. Isso aí... E é tão bacana, porque a gente vive no debate, eu gosto do debate. Eu não me importo se você concordou comigo ou não. Você tem uma paciência para isso, que eu vou te contar, cara. Às vezes é complicado. Eu não quero. Mas eu gosto. Eu não quero nesses papos aqui entrar no campo político, né? Porque a gente está fazendo uma coisa para um público geral, né? Então é bate-papo cultural, não é um bate-papo político, né? Mas eu não tenho como deixar de dizer que para quem entrar na tua rede social depois vai ver que você tem as suas posições, você toma um posicionamento muito forte dentro do que você acredita, e eu gostaria muito de ter metade da paciência que você tem com a galera que entra lá nos seus comentários lá para conversar e tal. Eu fico às vezes, meu Deus do céu, por que esse cara ainda não excluiu isso aí, já não... sabe, tipo, às vezes chega a me dar nervoso, cara, as tuas postagens lá. Eu imagino, muitos já me falaram isso, mas eu aprendo com isso, Vini. Eu aprendo, você sabe, porque eu gosto às vezes quando aquela pessoa está renitente, insistindo numa coisa que ela, no fundo, já sabe que está errada, mas apenas por um orgulho, por uma ideologia, ela quer fazer aquilo, eu mantenho dentro da minha resiliência, até onde eu posso, mostrando para ela que você está errada. Não querendo que eu esteja certo, não é dizendo que eu esteja certo, mas apenas dizendo que ela está errada. Então, a paciência que eu tenho é meio uma função, acho que todos nós, Vini, temos uma função educadora. É isso aí, todos nós. A gente aprende, mas também ensina. Né? Ninguém ensina alguma coisa se antes não aprender. São duas coisas que caminham juntas. Então, eu gosto de aprender até com as coisas erradas. Quantas vezes eu falei, não, cara, não concordo com isso. Ou então, assim, realmente, o meu pensamento está equivocado. Eu mudo, eu não tenho nenhum problema em ser metamorfose ambulante. Agora, não adentrando na questão política, propriamente dita, mas eu gosto do equilíbrio. Nem muito para um lado e nem muito para o outro. Esse extremismo, essa coisa, isso está acabando com a gente, com o psicológico, que também com o nosso intelectual. A sociedade está num processo, me perdoe a expressão, de idiotização, no sentido de não querer ver o óbvio do que está acontecendo. Não vou dar nome aos bois, não vou entrar nessa discussão, é só para dizer como eu penso. Eu gosto do equilíbrio, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ideias boas. É isso que a gente precisa, cara. Tem aprendido com essa polarização que a gente vive hoje em dia, que acaba indo para todos os lados, não fica na política. Às vezes o cara tem uma posição política diferente de você e ele diz que ele não gosta da música que você faz por causa disso. É verdade. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido é que o contraditório acaba mostrando para a gente um ponto de vista que a gente nunca teria, que a gente nunca imaginaria. Né? Um cara que tem uma posição política, às vezes, diferente de você, ele te mostra uma linha de raciocínio, de pensamento que você nunca teria, porque você tem ali o seu... É muito interessante isso, por mais que na maioria das vezes você mantenha a sua posição e a sua opinião, é interessante ouvir esse outro lado assim, né? Eu não tenho posição política. Se eu fosse perguntar, qual a sua posição política? Cara, a posição do bom senso. É do bom senso. A gente olhar para um lado e olhar para o outro também. Olhar para a direita e olhar para a esquerda. Olhar para o centro, para frente e para trás também. Tem uma história por trás. E o que eu penso, Vini, só complementando, eu me preocupo muito com o legado que nós vamos deixar para nossos filhos e netos.
Quando eles estudarem a história que hoje nós estamos vivendo, a pandemia, o momento político no mundo, a economia se derretendo no mundo inteiro, a luta, a eterna discussão entre capital e trabalho vindo à tona novamente, uma discussão secular, né, tal, quiçá milenar, e a gente assiste a isso hoje. O que me preocupa é, no meio dessa receita toda, essa confusão toda, nossos filhos assim, nossa, como nossos pais eram idiotas. Eles perdiam tempo discutindo isso mesmo. Virou Fla-Flu, eles discutiam, só tem 2 times no Brasil, ninguém pode ter um outro, entendeu? Então, é esse tipo que eu combato, esse tipo de pensamento que eu acho que é nocivo. Não que o meu esteja certo, eu apenas acredito que essa polarização só agrada uma meia dúzia de gatos pingados, tanto de um lado ou de outro. Porque existe vida além dessas 2 discussões, desses 2 lados. Existe uma vida. Eu acho que a gente vai ter que... Eu tinha pensado se eu ia entrar nesse lado seu de advogado ou não, falar só sobre música, mas eu acho que a gente vai ter que marcar um outro para falar. Hoje eu estou recebendo o advogado Wagner Rato para a gente ficar falando só sobre isso, né? Como eu te falei, a gente está tentando manter um tempo assim que não fique cansativo para as pessoas ficarem assistindo, claro, né? A gente está chegando mais ou menos nesse tempo aí. Cara, eu vou te falar que, eu me amarrei muito em trocar essa ideia contigo aí, cara. A gente já teve algumas oportunidades pessoalmente de bater um papo sobre essas coisas e tal, mas aqui online, aqui para as pessoas poderem assistir, eu acho que foi uma parada muito maneira. Eu não imaginei que ia ser tão fluido e que o tempo ia passar tão rápido aqui pra gente, cara. Então, pois é. Conhecimento muito grande você ter topado participar aqui da parada, e com certeza depois que eu passar por uma galera aí que eu já combinei e tal, a gente vai voltar aqui para trocar mais uma ideia aí sobre vários... Vamos embora, cara. Quem agradece sou eu pelo convite. Vou falar uma coisa bem rapidinho que eu não falei antes, ligada à música, obviamente. Você não me conhecia, me conheceu há pouco tempo, mas eu já conheço você há muito tempo. Eu frequento Cabo Frio antes de morar aqui. Eu moro aqui há 8 anos, mas eu tenho casa aqui há 40 anos. Então eu frequento a cidade e já vi seu trabalho várias vezes. Sempre fui seu fã, continuo seu fã e sou mais ainda seu fã pelo tudo que você está fazendo aí, cara. Sou eu que te agradeço aí pelo convite, pelo bate-papo. Passou rápido, mas é isso mesmo. É uma honra saber disso aí, cara. Eu te agradeço. E na próxima, vamos falar um pouquinho mais sobre esses assuntos loucos aí. Valeu, cara. Vamos sim, cara. Parabéns pelo trabalho. E senão a gente continuar falando aqui, você não vai conseguir fazer sua live. Vai dar, já está quase na hora. Obrigado, meu irmão. Daqui a pouco, galera. Vini Azevedo, já. Pode crer. E 9 horas, vai fazer a sua hoje também? Vou fazer. Hoje vou fazer uma brincadeira, cara. Vou fazer uma graça aqui. Né? Mas hoje vai ser 9 horas. Ali não, ali já eu até excluía o vídeo, porque ali foi uma brincadeira entre amigos. Beleza, irmão. Foi gritaria. Um abraço, irmão. Bom te ver, cara. Obrigadão. Valeu. Tamo junto.